Planejamento de visitas. Bem, no planejamento de visitas, e aí aqui nós vamos estar falando de dois modos diferentes. A gente vai estar falando de planejamento de visitas para contas antigas e para contas novas. Vamos começar falando sobre planejamento de visitas para contas antigas. Preciso saber quem são os participantes desse planejamento de visitas. Não necessariamente dos participantes do cliente final. Preciso também saber quem são os participantes na minha própria empresa. Seja aquele que irá comigo à visita ou aquele que não é explícito, que está por trás do pano e que fica nos bastidores viabilizando a operação dessa visita. Esses participantes todos precisam ser cônscios do que vai acontecer naquela visita, em que objetivos eu tenho nessa visita para que eu possa trazer com segurança uma venda ou uma oportunidade de continuidade de relacionamento com esse cliente final. Ora, é muito comum que quando os clientes finais têm algum problema com o software, ou então tem uma demanda que não foi atendida adequadamente, ou então com a presença de um bug, ou que vai haver uma mudança mercadológica, que eles demonstrem alguma ansiedade. É necessário que na minha visitação eu tenha uma clareza muito alta e uma convicção do que realmente vou estar dizendo. Bem, estou falando de convicção, não de estar mentindo para o cliente final. A convicção tem a ver claramente com qual é o pleito que ele vai fazer e a minha capacidade de resolver esse pleito. Então, esses objetivos que vão ser traçados lá precisam ficar muito desenhados antes. Entre eles, pode estar o objetivo de retenção. Ou seja, o meu cliente final está insatisfeito e eu preciso ir lá e medir o tamanho dessa insatisfação, incorrendo, inclusive, na necessidade de diagnóstico. Do que aconteceu de errado? O que aconteceu de errado é oriundo apenas do software, é de um erro de uso, é porque alguém que já tinha sido treinado anteriormente não mais faz parte daquela empresa e por não mais fazer parte dessa empresa não detém mais o conhecimento e o conhecimento foi repassado por um terceiro que não o fez de maneira bem desenhada e bem delimitada. Bem, são muitas as perguntas que eu preciso fazer, mas eu preciso entender claramente e saber que o meu objetivo é fazer retenção desse alguém. Na retenção, eu preciso ofertar coisas. Essa oferta nem sempre passa por valores, mas pode passar por um módulo novo, pode passar pela percepção de que faltou vender um determinado módulo que poderia resolver o problema desse meu cliente final, ou de que ele agora desenvolveu uma demanda nova e esse não tem. Por exemplo, imaginemos que eu tenho um supermercado, meu supermercado tem uma padaria. E quando eu fiz a venda do Simac para essa padaria, eu fiz uma venda que eu podia fazer venda de bolos. Então, aquele alguém comprava o óbvio, que era o pão, mas podia ir na minha padaria e comprar bolo. Ora, esse meu cliente final que tem um supermercado e tem uma padaria que vende bolo, vai ter também clientes finais que consomem os bolos dele. É possível que um cliente final desse meu cliente precise fazer uma festa. E aí precisa comprar um bolo e deixar um bolo pré-pago, um bolo encomendado, um bolo antecipadamente solicitado. Bem, com o módulo que eu vendi para ele, que era um módulo de compra e venda direta, eu não vou ter essa demanda para com ele. Ora, o problema que eu tenho agora de uma venda por encomenda não é um problema original. O problema original havia sido resolvido. O que aconteceu foi que o negócio dele evoluiu e a evolução do negócio dele trouxe um novo problema, que era, agora, ele cresceu e precisa de encomendas. Bem, encomendas é um novo módulo, e aí ele precisa fazer um novo consumo daquela operação. Está claro para ele de que isso não é um problema, isso não é uma limitação do sistema, nem é uma limitação do problema. Isso é o entendimento claro de que o negócio dele cresceu, e que, ao crescer, teve novas demandas. Essas demandas se traduziram em uma outra oportunidade, em um outro ponto de vista. Assim, eu tenho que entender que eu não vou atrás daquela reunião para buscar e resolver um problema. Eu vou lá para fazer com que um objetivo novo, que é vender um módulo novo, seja claramente compreendido por esse meu cliente final. E isso precisa ficar evidente para ele de que não é um bug, não é a limitação, não é a dificuldade do sistema. Ao contrário, é
a clareza de que o negócio dele, como eu já disse, evoluiu, né? Preciso dar conta dessa informação de maneira muito clara. Então, conhecer o sistema e conhecer os módulos dele fazem muita diferença nisso, porque vai me fazer entender com perguntas simples do tipo: o senhor tinha anteriormente vendas encomendadas? O senhor tinha encomenda de vendas? Se a resposta é não, automaticamente eu tenho uma portando de vendas. Se a resposta foi sim, aí existe uma próxima pergunta. E como o senhor faria então? Como o senhor fazia até então para conviver com as demandas e as encomendas que não eram registradas no software? Ora, conversar sobre isso é a melhor maneira de podermos encontrar uma solução clara, que é, obviamente, a venda do novo módulo. Assim, um roteiro dessa reunião é importante para que eu tenha uma noção do tempo previsto, do que eu preciso realmente dizer e o que eu não posso esquecer de dizer dentro daquela reunião. O que pode dar errado nessa reunião? Bem, eu posso muito bem saber que esse meu cliente final achou caro demais, ou então que ele não viu necessidade desse módulo e ele acha que precisa trocar de software. As trocas de software são normalmente mais traumáticas, porque prevêem nova implantação, novo tempo, nova demanda, mas que podem me trazer oportunidades, que é o quê? Eu sozinho sou capaz de fazer aquela venda? Eu preciso de alguém técnico comigo para essa operação acontecer? Eu entendo daquele módulo de maneira tal, tornar isso satisfatório? Eu posso gerar uma oportunidade com esse cliente final, que seria fazer com que ele degustasse esse módulo de maneira a dar a ele um uso do sistema sem custo no primeiro momento, ou seja, ele já usa o sistema em si, e eu daria ele a degustação de um módulo específico. Seria uma situação de demonstração? É factual? Essas situações são perguntas que eu vou ter antecipadamente respondidas para poder conversar com ele. E eu preciso ter planos backup. Afinal, tudo que eu planejei pode dar errado. E aí, o que fazer se der errado? Eu consigo marcar uma nova reunião? Eu consigo trazer para essa nova reunião o meu diretor? A alçada inicial para aquele objetivo? Eu consigo fazer um novo desdobramento daquilo? Eu consigo levar esse meu cliente final para uma visita para a minha instalação e ele poder entender que existe um capital intelectual envolvido naquilo, existe um investimento em tecnologia envolvido naquilo, para que ele possa ser capaz de mensurar e entender o problema e assim podermos delimitar uma nova solução para esse problema. O que é mister ressaltar é, quando eu visito um cliente final, que já faz parte da minha carteira, é um cliente antigo, eu tenho muito mais possibilidades de poder dimensionar as soluções que eu oferto, por já conhecer a minha relação com ele. Então, a ideia é: planejou a visita, levante todos os objetivos e veja que possibilidades a equipe interna da empresa já enxerga que esse cliente final pode ter. Bem, se formos fazer um planejamento de visita agora para uma conta nova, aí é bem diferente. Por quê? Eu preciso entender das dores. E eu me volto para o meu roteiro da minha reunião de maneira muito clara para poder fazer uma mensuração daquele modelo, visitar sobre o segmento e poder ter um entendimento claro de que ofertas fazer. Bem, se eu percebo que o decisor não está presente ou que algo pode dar errado, o objetivo é criar uma nova oportunidade, criar uma demonstração em outro ambiente, citar que demanda de um determinado artifício ou de um servidor ou de uma rede com mais capacidade, ou então que precisa de uma internet mais possante, ou precisa de um acesso remoto. Bem, criatividade é algo que a gente domina bem na área de consultoria, não é? Precisamos entender isso até para poder ter um respiro e uma pausa, para que a gente possa fazer um novo planejamento e descobrir o que pode ser feito para garantir com que aquela conta feche comigo e eu ter um plano backup. Então, se eu não, naquele momento, a ansiedade não me permite dar continuidade, eu me volto para essa operação. Apenas para poder ratificar, antes de ir para uma reunião, preciso fazer duas análises. Eu preciso ter um plano de contas do cliente e eu preciso ter um plano de oportunidade dos clientes. Com esses dois planos em mãos, eu faço o planejamento de visitas de maneira segura e de maneira fácil. Ou seja, a minha possibilidade de êxito aumenta com muito mais quando eu visito alguém do que apenas quando eu ligo para alguém ou eu mando um e-mail para alguém. Essa personificação da entrega, a personificação da visitação, o tete-a-tete, me permite entender com muito mais verossimilhança a demanda exata que o cliente final tem
e a intersecção entre o meu objetivo e a oportunidade que se demonstra diante dele.